Olá, eu sou a Natália, antiguru de Eu relacionamentos. sou Gustavo Cury, psicólogo clínico. Mesa para dois. Aqui DR vira brinde e desce redondo. Bom, Gustavo, eu não sei se você viu, mas a Fernanda Lima, dessa semana, fez uma polêmica falando que o Rodrigo Hilbert não tá comparecendo no casamento. Vingança masculina, né, Nath? Ninguém é perfeito, né, gente? E aí a galera da internet caiu pra cima dela, falando, né, que ela não deveria expor isso e Hum, tal. Mas eu fico pensando, gente, a gente tá no casamento, a situação é tão complicada, né? Você tá casada há muito tempo, hum. ela tem filhos, filhos grandes. Mas aí você para e pensa, pô, como que você vai abordar pro seu marido que a rotina tá pesada, que o negócio tá difícil e que vocês dois ali não É o que você tá estão querendo, né? comparecendo? E aí, o que que a gente faz? Olha, Nath, assim, do meu ponto de vista, pelo menos da sequência que eu tô aqui com os casais do consultório, é uma temática que não deveria ser tabu, né? O sexo, ele é ao mesmo tempo é um termômetro do relacionamento, mas ele é importante na manutenção da dinâmica da relação. Então, é uma conversa que a gente tem que ter, né? Se tem um afastamento, se tem uma dificuldade, a gente pode sentar, pode tomar um vinho, pode fazer um clima, né? Mas é um ponto importante para o cuidado da relação, com certeza, né? Comunicar claramente como o resto. Se tem algum problema, sou suspeito para falar, mas é procurar ajuda, né? Tem que buscar ajuda, né? Eu também concordo demais. Eu acho que o pessoal foge das situações e acaba deixando um probleminha pequeno virar um E problemão. sabe o que eu gosto de recomendar? Tem atualmente muitos joguinhos que são interessantes, né, de autoconhecimento, de troca para o casal, muitas dinâmicas, né, para quebrar o gelo ali, mas tem que conversar. Se não conversar, não realinha. E você acha que como que dá pra fazer com essa rotina? Porque eu fico imaginando assim, a rotina dos dois é intensa, né? Tipo, uma atriz, ou mesmo a gente trazendo isso pra um público normal, né? Pra nossa vida cotidiana aqui Trazer para o também. normal, né? A, a gente tá numa rotina intensa, tá todo mundo cheio de trabalho, cheio de coisa. E aí, como que faz pra encaixar o sexo nessa rotina e a gente falar, ô, não tem como. Cuidado que eu acho que é importante a gente ter é ter a ideia de que não tem uma regra rígida para todo mundo, né? O casal vai ter que se alinhar primeiro nos tempos. Agora, é o combinado não sai caro de sempre, né? Não é o ideal, o mais gostoso do mundo um sexo programado, mas a gente pode, por exemplo, ter um dia do casal programado. Combinar com rede de suporte ou com babá, eu sei que é difícil, né? Mas se houver estrutura, pelo menos um diazinho na semana para o casal ser casal e não ser pai e mãe ou pagador de boleto. Não, mas aqui, vou te contar um bem. Quando eu era casada, eu inventei esse Ah, quarta do casal. quarta da quebrada. Era quarta do casal. Meu trem funcionou, não. Não, por Não quê? deu certo, não sei. A gente começava assim, era quarta surpresa. E cada um tinha que fazer alguma coisa pra gente ter mais uma Ah, intimidade mesmo e manter aquela rotina ali. Mas assim, não rolou. Eu comecei fazendo, mas acho que meu marido não topou muito. E aí o negócio ficou um pouco. A gente acabou deixando pra lá. E aí, como que faz? Porque a maioria dos casais dá uma, assim, quer, mas não sei, Nath, fica. olha só, a gente está falando de uma temática específica, mas é uma temática de conflito conjugal, né? Todo conflito ele é importante para a regulagem da relação. O melhor caminho possível, mais maduro, é a comunicação, né? Então, se não está bom do jeito que está, a gente conversa até negociar um ponto que fica bom para todo mundo. Então, talvez não tenha funcionado, não sei, né? Já passou. Mas talvez tenha faltado algum ajustezinho. Cada casal vai ajustar de um jeito, né? Então, talvez fazer surpresa um para o outro não deu muito certo, talvez a expectativa frustrada. Então, a gente vai combinar assim, vamos sair para jantar, fazer uma coisa mais trivial, mais organizada, né? Eu gosto sempre de recomendar assim, lembra do início. Lembra que fazia o olho brilhar no início? Faz de Aham. novo, né? Refaz o início, que costuma dar uma liga boa no relacionamento. Legal. E eu fico pensando assim também, a nossa rotina, ela é extenuante, né? Já temos muitas tarefas, mas se a gente também considerar que o relacionamento, ele tem que fazer parte da rotina. Então, por mais que esteja difícil aquela situação, colocar aquilo ali meio que como uma obrigação. Aí, então, da mesma forma, né? Nem todo dia a gente tá afim de atividade física, nem todo dia a gente tá afim das coisas, mas a gente, Isso é polêmico. Polêmico. a gente acaba tendo que ir fazer ou não, hein? É, assim, obrigação é uma palavra Não muito é forte forte, né, né? para Petrocício falar na internet atualmente, tá? Então, prefiro não usar essa palavra. Mas eu gosto da palavra compromisso. Sabe, eu tenho um compromisso com o outro. Então, assim, eu não Sim, vou me comprometer a fazer uma coisa que me violentando para fazer. Claro que não. sim. Mas eu me comprometo à abertura, me comprometo à boa vontade, né? Vamos tentar É fazer o trem claro. funcionar, né? Senão É. fica difícil também. E se a gente pensar também em crianças, às vezes, assim, no caso da Fernanda Lima, os meninos já estão bem grandes, né? Mas a gente vai pensar aí no caso de crianças pequenas, e na hora que a mulher tem lá bebê, e aí o negócio muda, né? Nem sempre o relacionamento vai ser da mesma forma que é na hora que Não. vem o bebê. E aqui eu posso falar como psicólogo apenas, né? Porque pimenta no botico dos outros é refresco, né? Não sou casado, não tenho filho, né? Mas a gente acompanha muito essas situações. Já fui casado sem filho, já me relacionei com mulher com filhos. E é assim, uma restrição natural da escolha do casal, né? Então, você escolheu ter um filho, né? Você está abdicando de muita coisa. Você está escolhendo priorizar o filho. Então vai dar uma limitada. Por isso que é bom contar com rede de suporte, ter um dia mais livre, né? Trancar a porta do quarto de vez em quando, né? Isso é importante, tá, gente? Mas é organizar sabendo que por um tempo, enquanto os meninos forem pequenos, provavelmente vai ter uma restrição, mas não usar isso de desculpa para desatentar do tema. E vamos lá, né? Porque eu acho que a galera dá uma reclamada boa nesse quesito, porque assim, a mulherada acha também.
que acaba ficando sobrecarregada Com em certeza. relação ao filho, porque fica aquela ideia assim, filha da mãe, né? Então, assim, a mãe tem uma maior demanda no início, Aham. e o pai fica naquele também de não sei bem o que eu tenho que fazer, ou como que eu vou cooperar nessa situação, né? Tem pais que sim, mas pais que não, e acaba sobrecarregando para um lado. E aí, gente, tem aquela situação que a mulher vai falar, fica parecendo que a mulher é super chata, né? Aí fica aquele papo, não, a mulher é chata, só reclama, não sei o quê, lá, lá, lá. E o cara lá parecendo que ele Ah, não tem responsabilidade, que também como se nem o filho aham. fosse dele. E aí, como que a gente lida com isso? Olha, aqui nós não trabalhamos nessa perspectiva do desonesto, né? Eu entendo que tudo que acontece no casamento é uma obrigação mútua, né? Então, é claro que a mulher vai ficar mais sobrecarregada naturalmente em função de algumas coisas, né? Pela própria natureza da experiência. E é o que eu falo com os caras quando eles aparecem por aqui, né? Para de choramingar, para de reclamar, principalmente se está muito no início, né? A mulher passa o inferno para o seu menino estar aqui. Então, isso tem que ser lembrado para a gente trabalhar no regime de cumplicidade. E o mesmo de sempre, né? A gente aceita com humildade, né? Um casamento, né? A gente está junto ali, que nós estamos falando especificamente desse cenário, para viver a vida juntos. Então, a vida vai ter problema, vai ter diverso, vai ter dificuldade, vai ter rotina, e a gente tem que fazer acordos para esse tipo de coisa também. Então, só bota mais na conta, assim, que é um menino, né? Batendo na porta do quarto, pulando na cama, possivelmente, enquanto você está lá fazendo as coisas, né? E aí a gente fala também assim que acaba muito casal separando, né? Nessa fase aí de É menino terrível. pequeno, o negócio não fluiu, as pessoas não aguentam, acho que a expectativa era diferente e fala assim, não, não dá essa situação. E aí que eu acho que entra aquele problema maior ainda, né? Quando separa, o casal separa, fica naquela lógica. A mulher não pode sair de forma nenhuma, porque ela tem que cuidar do menino. Se você acha a mulher na rua, ela é uma péssima mãe, aquele trem. O pai tá sempre na rua e tá tudo certo, né? A gente pode falar, o cara pode fazer o que ele quiser, ele busca de 15 em 15 dias, ele faz do jeito dele, e ele pode. Às vezes ele pega o menino, mas é o dia dele sair também, ele não deixa de sair, não. E ainda fica lá reclamando que a mãe que não tá sendo displicente e tudo, e entra nessa guerra. E eu fico pensando, como é que a mãe e o pai se relacionam quando eles não são mais um casal, um com o outro. É assim, Bom, um com o outro, e até nesse aí, depois a gente pode depois a entrar gente em entra nesse extremo, assunto. né? Primeiro de tudo, né? Acho que é a gente olhar para as coisas com maturidade. Né? Então, um pai ou uma mãe, porque eu já vi muita mulher fazendo um monte de coisa também que não é legal, tá? Eu não vou defender um lado só aqui. E, inclusive, tem amigos pessoais, assim, que se pudessem, né, e brigam por isso, teriam mais presença, participariam mais da vida dos filhos. Então, isso é muita pessoa. Que o casal, depois que separa, uma coisa que é importantíssima, é entender que separou o marido e a esposa. Mas a vida segue com o pai e a mãe do menino lá, que essa relação é eterna. E nessa relação de mãe e pai, os dois têm o mesmo objetivo. Os dois querem o bem para o filho. Então, se os dois se colocam ali um contra o outro, como ex-marido e ex-esposa, a tendência é que isso repercuta mal na vida do filho. Então, é organização, é cumplicidade, olhar para o parceiro e pensar o seguinte: quanto melhor o meu parceiro, o meu ex-parceiro tiver, melhor para o meu filho e melhor para mim. Né? Eu vejo muito acontecer assim, aí um dos dois quer recomeçar a vida. E tem ciúme do outro, possessividade com o outro, por exemplo, acontece, né? E a pessoa não entende que assim, se eu quero recomeçar minha vida, se o outro tá lá e não tá olhando para mim, fica tudo mais fácil. Porque tem um certo poder de embaçar minha vida ou não, né? Tem que É, combinar fim de tem mesmo, semana, tem como não. né? Então é bom que a coisa aconteça num acordo. E aí entra um amor que pode e deve acontecer, né? Um amor de querer ver o outro bem e de querer ver o outro bem pro meu filho também, né? Filho Então, é coisa de mas gente aí grande. eu tô achando que a galera, no geral, eu sinto, né, Ah, que o pessoal tem essa dificuldade da conversa e de mostrar, assim, quando a gente tá falando de uma situação totalmente emocional, né, que é o que você aham. falou, a gente já entra numa emoção ali pensando. Às vezes eu vou ficar frustrada porque, como mulher, eu já penso, ai, eu tô tendo que sacrificar muito mais minha vida e parece que o pai não tem o determinado sacrifício que eu tenho. Eu vejo que é mais ou menos esse drama, assim. E aí a mulher começa a jogar aquela expectativa que ela gostaria que o pai se entregasse tanto quanto elas E se for são. cantar assim, Nath, ela tem que, pode ser homem ou mulher, não tô falando Claro. especificamente, não. Ela tem que centrar um pouquinho e se organizar primeiro. Você pensa assim, tá? Eu tô sobrecarregado aqui. Se for pro meu parceiro, minha parceira, assumirem mais responsabilidade para me desobrigar, tudo bem. Agora, se eu só quero que ele se lasque como eu, tem alguma coisa muito errada comigo. Entendeu? E aí vai dificultar a conversa. Então, separar um pouco para pensar realmente o que é importante para mim naquele momento. Se o outro tá assim, o outro tá assado, meu ex fez não sei o quê, meu ex andou, meu ex já tá com outra pessoa, né? A gente começa a entrar nesse drama todo. É claro que dói, mas lembra sempre o seguinte: o que você tá imaginando ali é só o que você tá imaginando ali. É, Gosto sempre de falar com os casais aqui, tá? Com os que tomam pé na bunda que aparece aqui, né? Ah, meu ex recomeçou, aí tem sofrimento. Você lembra do seu ex, como é que é? Você lembra? pior que é mesmo. Se Agora for tá, tá lembrar, agora né? tá, agora Ah, o tá. problema, o É, problema. lembra, né? Devolve a oferenda, né? Que você acabou, né? Que seja feliz, que viva leve, né? Que Mentira. a vida seja boa. A gente só não pode fantasiar. E tem uma coisa na cabeça da gente que é muito maluca, porque quando você
fantasia com base na falta, você vai superestimar a lembrança, É verdade, você né? superestima total. Você vai lembrar só do positivo, normalmente você Do joga lado pra bom. cima. E fantasia, então se a vida da pessoa é perfeita. É, Então sai disso um pouco aí para a própria vida. é, Você tem alguma demanda, algum ajuste? Fala pro parceiro, ó, tô precisando desse fim de semana, tô precisando fazer isso aqui, não tem que é. abrir nada, né? A gente negocia, né? Tem que ficar bom o suficiente para todo mundo. Relacionamento, esse de comprometimento, né? Aliás, todos eles. É sempre isso, é negócio, tá? Que a gente não se iluda, é negócio. Então tem que ser bom para todo mundo para fechar a conta. É. Terminou a relação de marido e mulher, vai ficar pai e mãe. Essa relação também tem que ter negócio. Tem que ter negócio. Senão vai dar merda na cabeça do menino. E as pessoas têm que ter um mínimo assim, beleza, não tô conseguindo conversar agora, respiro, mas eu preciso conversar, né? A gente precisa ter alguns alinhamentos que eu acho que as pessoas às vezes têm bastante dificuldade Tem de resistência, né? pontuar, não é? Resistência mesmo. De uma Se- forma bem assim, objetiva, isso é para qualquer tema, tá? Desde a sexualidade, os ajustes da relação do casamento, do término do casamento, ao invés de chegar ali e conflitar mesmo, cair na porrada, porque briga nunca vai resolver nada. Eu já fui muito briguento na minha vida, assim, a briga ela só piora o cenário das coisas, né? O que que eu deveria fazer? Se eu tenho algum incômodo, eu paro um pouquinho, eu respiro. Enquanto eu não tenho algo propositivo, meu parceiro, eu não vou. Então, eu não vou para Uhum. reclamar, eu não vou para cobrar, eu não vou para insinuar, eu não vou para ironizar, fazer um vitimismozinho para ficar com dó. Eu vou assim, olha, isso está me incomodando, eu me sinto assim quando acontece isso e eu gostaria que fosse assim. E eu vou aberto para conversar, tá? Tem uma dica boa que é a comunicação não violenta, Uhum. tá? Para a gente ajustar a comunicação. Então eu vou de forma propositiva, aberta a negociar. Uma hora nós vamos chegar no acordo. Eu fico percebendo assim, quando a gente também, não que eu acho que a gente tem que expor nossa vida inteira pra Ah, fora, mas às vezes quando você fala com outra pessoa e vai entender um pouco mais, você consegue ver outra perspectiva e dar uma acalmada também, você não acha? Talvez assim, terapia seria o melhor lugar do mundo, cuidado, né? cuidado. Porque dicas às vezes de pessoa não muito Você arranja guru, intencionada, cara. Você arranja guru. não muito intencionada, não é Ela me muito xinga bom. quando eu dou conselho, tá, Mas gente? não pode dar Então conselho, vamos com calma. né? Assim. Mas eu acho essa questão um pouco complicada, né? É complicado, né? Mas assim, o que que eu recomendo? Cuidado com o aconselhamento não técnico. Eu concordo também. Não Tá? Porque acho assim, que. a gente vai conversar com o amigo. O amigo, até saiu um poeminha sobre amizade esse dia, né? O amigo, ele vai te defender, ele vai ser Ele tem um tendencioso, ele viés, né, do ele tem seu muitos lado. viés. É. Mas o suporte é legal. Agora, tem aquele amigo que tem esse cuidado, que de lavar sua cara quando você precisa, e esse às vezes vale a pena ouvir, tá? É. Eu recomendo, se está muito difícil, organiza isso numa terapia, né? Terapia é o melhor lugar, É, é isso que eu queria faça falar. terapia. Façam terapia. Outro ponto que eu acho legal também é a pessoa, sei lá, separamos, ok, e aí relacionamento com a pessoa que tem filho, mas às vezes você não tem filho, ou às vezes você também tem filho. Mas e aí como é que você pontua e como é que você lida com a educação do filho do Nossa, outro, que você não tem nada a ver com aquela não faz, não. situação, e aí ainda tem esse de aguentar, né, às vezes os períodos separados, que a pessoa vai estar lá, tem dia que é do filho, aí pode ser que você fala, pô, essa pessoa não tem tempo pra mim, que a galera dá uma sentida, né? É, Muda um pouco a rotina, você também às vezes tem que lidar e aguentar injeção do filho do outro. aqui então nós temos um cenário de uma pessoa que saiu de um relacionamento e tem filho, e de uma pessoa que está num relacionamento com alguém que tem filho, né? E tem o cenário dos dois tendo filhos. Quanto mais menino na história, mais vai precisar de organização dos envolvidos. É. Atendo situações aqui, de uma pessoa separada que tem filho, tem relacionamento com outra pessoa separada que tem filho, né? Os cônjuges, os ex-cônjuges, todos têm relacionamento, as pessoas têm filhos. Você tem que articular assim, 4 a 8 fins de semana para todo mundo estar Tá feliz, junto. né? A Então, família unida. então vale o que a gente tá conversando da importância da comunicação. Agora, nesse cenário que você colocou, uma pessoa que não tem filhos se relacionando com alguém que tem filhos, eu já vivi essa situação, não sei se você já viveu também, né? Tem uma coisa que não tem jeito, que quem não tem filho vai ter que aceitar. Você não vai ser o mais importante. É. Não adianta brigar com isso, e o pior caminho que você pode tomar é ir contra o filho da pessoa. Então, se você está decidindo viver isso, entenda que você está escolhendo um outro amor atrelado a esse amor que você está vivendo. Você não há mais experiência ali, e aí tem tudo que você falou. Qual que é o direito que você tem sobre a educação do menino? Pois é, Nenhum. e outra, Nenhum. quando você se Ah, envolve, eu fico pensando assim, eu até não tive muitos relacionamentos com pessoas com filhos, e eu tenho um extremo cuidado que eu acho assim, primeiro que a criança tem nada a ver, né? Então até pra é. você conhecer essa criança, eu fico pensando, quando que você deve conhecer o filho de alguém que você tá saindo? Nossa, Porque isso é é uma tema puta sério. responsabilidade, concorda? É. Assim, pô, eu nem sei ainda se aquela pessoa assim, a gente vai namorar, pra onde que vai, eu já vou entrar na vida do filho. Isso é uma coisa que eu acho que me pega muito, Não, e assim. deve pegar, porque realmente é uma coisa mais densa. Primeiro, o que você falou é mais importante, tem uma criança envolvida, uma ou mais crianças, né? Então, aqui por princípio, até a gente resguarda a criança. A quantidade de gente que eu atendo hoje, que já veio de casamento de pai divorciado, né? Já foi pequenininho com pai divorciado, que agora já está no consultório. Ah, papai lá em casa era uma atrás da outra, né? Mamãe lá em casa. Isso marca a criança, É. né? E tem efeito. Assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque todas as partes envolvidas podem sofrer potencialmente. Então, primeiro a criança, né? Agora, se eu sou um cara, vou sair com uma mulher, vou me envolver com uma mulher que tem filhos. Eu tenho que entender a rotina, tenho que entender que ela tem um Sim, relacionamento com esse. Isso é uma coisa que não dá para você abdicar, tá? é. Se você não consegue lidar com a realidade do seu parceiro, ter contato regular com esse, você não consegue ter um Você vai ficar relacionamento. louco, né? Não Não tem tem jeito. como, é. E a pessoa não vai te priorizar, principalmente se for o homem fazendo isso com a mulher com a cria ali, né, que é o filho,
ela não vai topar, de É. jeito nenhum. Então, uma hora ela te manda de papel mesmo, né? Eu acho complicado, assim, eu vejo muita gente sem essa responsabilidade. A pessoa não tá nem aí. Supondo, eu vou sair com a pessoa que tem filho, já vai, já conhece o filho e tá assim. Tô nem aí, criança pequena, nem lembra nada, não. Eu fico olhando, gente, oi, vocês estão assim, É, não é. né? Assim, não, né? Tipo assim, gente, vamos com calma um pouco nas relações, né? Ver, conversar um pouco mais, Esse é um entender tema. onde é que você tá indo ali. Essa temática, assim, pela complexidade, e claro que assim, as pessoas fazem isso muito rapidamente, normalmente elas estão muito apaixonadas. É Então, o verdade. pensamento tá todo. Nem tá pensando, né? Não, Não tá não. pensando, tá zero racional. Esse é um tema para outro episódio, porque o estado Zero da paixão, racional. ele é patológico. Aham. Tá? Ele é assim, muito similar a quadros clínicos. Então, não é hora boa para tomar decisão, e nós dois temos, né, uns cursos aqui que a gente já viveu bastante coisa danada. A É, gente sabe bem disso. Então, assim, não é um momento bom para tomar decisões graves. Isso envolve o envolvimento do filho. claro. Tá? Porque, e serve também para quem está para as outras partes, né? Porque tem uma mãe ou um pai, às vezes, ali vendo uma relação com o filho, né? Tem um outro, um parceiro, né? Uma mãe que está vendo outra mulher com o filho dela, um pai que está vendo outro homem com o filho dele. Né? E tem a parte que envolvida, né? Que eu falei com você que eu já vivi, do outro ter filhos e você ter uma relação direta com o menino, não ter direito absolutamente nenhum. Brinca assim, é uma coisa que mudou na minha concepção. Eu não tenho filho, eu pensava assim, preferencialmente não me envolver com mulher que tem filho por causa de disponibilidade. Mas depois da experiência que eu vivi, não foi nem esse o problema, a disponibilidade tinha. Tava ok, Tava né? ok, mas o menino eu sinto falta, eu não posso fazer Acaba nada. ficando meio pegada, Nós né? não temos direito a nada. E Então, é difícil, é né? Tem que difícil. pensar. Isso tudo tem que ser pesado, tá? São decisões graves. Uma decisão bem difícil. E outra coisa que eu fico pensando é assim, tá. E aí você separou, você tá com o filho e você fica naquela. Gente, será que eu posso sair de novo? Será que eu volto pra essa vida de solteiro? E aí, como que é essa sensação de agora tenho que explorar isso tudo de novo e eu tenho uma criança e eu tenho essa responsabilidade, né? Essa aí não precisa ter filho, né, Nath? É uma merda mesmo, né, gente? A gente sabe que é uma merda, principalmente depois dos 40 anos. Não, gente, é ótimo, não Tô tem nada brincando. disso, não. Dá uma canseirinha? Dá uma Mas é canseirinha. mais concordo que eu acho que pra É. quem tem filho ainda é um pouco mais complicado. Você pesa mais, você acha que não? Pesa, com certeza. É. Principalmente por conta da questão da disponibilidade, que às vezes não é só de tempo, É. né? Então, assim, a pessoa fica menos disponível. E a vida é injusta mesmo por um monte de coisa. E continua sendo para isso. Agora, eu brinco assim, é difícil, né? Porque é o que a gente pensa aí, né? É. Que saco começar de novo, conhecer a pessoa de novo, ver esse mundo tá doido. Tá todo mundo pensando assim. Só que qual que é o outro caminho que nós temos, né? É ficar sozinho, sozinho. Então, o que a gente tem que encarar, não precisa desesperar, não. Porque você vai recomeçar a sua vida, você já viveu mais coisas, você tem menos inocência, você tem outros critérios. É. Né? Então, você vai escolher melhor. Eu acredito sempre que se tem gente conseguindo, significa que é possível. É Eu tenho possível. essa linha de Certeza. pensamento. Se Se tem alguém gente fez. conseguindo, é possível se relacionar de novo com filho, sem filho, do jeito Não, que gente, for, claro que é que possível. o negócio Você sabe o que funciona. não dá mesmo? Assim, a gente pode pensar em qualquer contexto, a gente respeitar o que é um relacionamento. Sim. Se eu estou escolhendo uma pessoa para estar comigo e ela está me escolhendo para estar com ela, não vai ser do meu jeito mais. É. Vai ser do nosso jeito. E sempre vai ter um outro que é diferente de você. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que tem filho, ou de você com alguém que tem filho. Mas existe a singularidade sempre. Sempre vai ter coisa que você vai ter que fazer concessão, que você vai ter que se ajustar, que você vai aprender com o outro, né? E eu gosto de propor, propõe para mim e propõe para todos os meus pacientes. Olha o que a vida pode ser diante daquilo que você está Não, vivendo. para nossa Então, nós ideia aqui, Gustavo, eu quero uma dica prática, então, para o pessoal que está se relacionando com filhos. Olha, Nath, eu sei que eu sou pisciano, emocionado, apaixonado, e que vai parecer muito baranga o que eu vou falar aqui, mas não tem o caminho, não. A resposta é o amor, Nath. A resposta é o amor. Só que não é esse amor dos românticos, assim, que idealiza, que quer que as coisas sejam todas no mundo de conto de fadas. É o amor que cede, é o amor que topa, é o amor que fala, tô junto com você, e é de você, né? Que você não precisa ser outra coisa pra eu estar com você. O conceito de amor que eu gosto da relação de casal é esse, é do jeitinho que você tá bom. Toda vez que eu quero que o outro seja uma coisa que ele não é, eu tô falando que você não serve. É Né? verdade. Então a saída é pra isso. É com filho? Então tamo junto. É sem filho? Tamo junto. É pra ficar em casa? Pra, né, tomar caldinho de feijão em casa de bala coberta? É pra, sei lá, viajar pra Europa? Você vai escolher segundo o que você quer viver. Né? Não dá pra exigir do outro uma coisa que ele não é. Então, escolher alguém que tá com um catarrentinho com ele, né? Entenda que você vai ter que amar essa situação, pelo menos. Se você não dá conta, não vai dar. Ame, né? Foi mal, mas foi o que eu posso dizer. Fecha a conta para nós e se você quer continuar essa discussão, você deixa o seu comentário aqui nesse vídeo. Aproveita e siga o nosso canal Mesa para Dois aqui no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais para você saber qual será a próxima temática do programa. Até mais. Vai cortar? Vai. Eu que faço corte. Pra gente pedir a saideira aqui e concluir esse raciocínio, eu queria então assim que a gente desse quase um... Não, eu vou falar porque eu vou falar. Né? Então eu tô aqui hoje, né? Nós estamos aqui solteiros. Tem um monte de abertura para viver um monte de coisa. Você tá num relacionamento, você vai viver outras Nós coisas. estamos solteiros. Porque nós estamos solteiros. Por que tá falando? Por que tá falando? Nós estamos caçando gente aqui, não. Daqui a pouco eu vou fazer a campanha, tá, gente? Fazer um esquema pra fazer a captação para Não, no meu Instagram já recebo muito. Tá bom. Eu achei que era boteca, barzinho.